Pessoal, são 19h24, mais uma vez o atraso é por minha conta, né? Obrigado pela presença de vocês, espero que tenham tido um bom Natal dentro do possível, né? E que 2021 seja, no mínimo, melhor do que 2020, para todos nós, né, gente? Tá, vocês me ouvem bem? Sim, professor. Tá, os demais também? Deixa eu ver. Dá um ok, pelo menos no chat, para eu saber que vocês estão ouvindo, senão... Tá? Ok? Tá, beleza. Sim. Aí, gente, então, vamos ver aqui. Vamos começar por onde? Vamos começar retomando um pouquinho do que a gente viu, né? Eu vou fazer uma correção da prova, pode ser? É uma das coisas que eu tinha posto lá para vocês. Deixa eu só ver aqui o que eu tinha proposto para vocês. Então, os temas são o segundo módulo, né, o ensaio. Sim, vou explicar sobre o ensaio e a correção da prova. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o segundo módulo, mas eu não estou conseguindo projetar ele aqui. Então, assim, o segundo módulo, nós vamos ver a filosofia na Idade Média, a filosofia medieval. Tá? O que envolve, como vocês devem já, né, prever, envolve basicamente o cristianismo. Tá? Em grande parte, a recepção da filosofia antiga pelos cristãos, né? Por exemplo, o Platão, né, ele foi muito trabalhado por Santo Agostinho, né? Assim como Aristóteles por Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, tá, pessoal? Eu vou ver como está na apostila. Geralmente eu chamo Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, mas se alguém não quiser chamar de santo, né, São Tomás, Santo Agostinho, pode chamar só de Agostinho, Tomás de Aquino, tá? Tudo bem, tá? É meio que convenção chamar São Tomás, Santo Agostinho. Tá? Isso não implica em... A gente não está aqui para trabalhar a santidade ou não santidade deles, né? Interessa é o texto filosófico deles, tá certo? Aliás, quem estuda teologia, né, cristã, pode ser, não precisa ser católico, pode ser qualquer religião, muitas vezes acaba topando com o pensamento deles, principalmente do Tomás de Aquino, porque ele, uma das principais características do pensamento tomista, né? Tomista refere-se, óbvio, a Tomás de Aquino, né? É justamente tentar provar, através da razão, né? Provar a existência de Deus. E aí ele vai usar, lembram, né, aquelas teorias do Aristóteles sobre as causas, né, as 4 causas, causa formal, causa material, causa formal, causa eficiente, causa final, né? Quer dizer, do que algo é feito, matéria tal, né? Qual é o que dá forma, né, ao objeto, essa é a causa formal, a causa eficiente, né, o que fez a forma e tal. Já estou embaralhando as causas aqui, né? A causa final é a última, né? Para que serve tal coisa? O São Tomás de Aquino, ele pega essas noções de causa e ele, né, eu ia dizer de alguma forma, mas não é assim de alguma forma,
né? Ele, com muito estudo, muito empenho, com esforço realmente considerável, ele tenta aplicar isso ao cristianismo, né, e tenta mostrar que no cômputo, no conjunto das 4 formas, nós podemos pensar a ideia de Deus, né? Principalmente na ideia da causa final, né? A causa final como a finalidade da existência. E está tanto no primeiro impulso, e aí então aquela ideia do motor imóvel, né, do motor, do que começa, né, o princípio de todo o movimento e de todas as sequências de causa, a passagem do ato para a potência, e da potência para o ato, e todas as formas de causa, de movimento da natureza, elas teriam uma origem primeira, claro, para Tomás de Aquino é Deus, né, e uma finalidade, né, que é, né, o retornar ao Criador, né, a Deus. Né. Daí que toda a filosofia, né, que a gente chama de filosofia do ser, né, é o que dá sentido a tudo que existe, né, que para o Platão era a ideia, para o Aristóteles são os conceitos, para o cristianismo vai ser Deus, né, uma mudança de perspectiva, mas com uma base lá na filosofia antiga, né, por isso que a gente não adianta, né, de certa forma a gente precisa estudar a história da filosofia de uma forma assim meio que linear, né, lá nos antigos, da Idade Média, depois na Idade Moderna a gente vai ver uma certa ruptura com a Idade Média, né, a partir do Renascimento, né, assim como houve na história da humanidade, vai haver também na filosofia, certo? Isso tem, né, implicações muito interessantes, né, para o nosso modo de pensar a realidade e tudo mais. Tá? Bem, mas eu não vou, agora são 9h32, eu comecei a falar desculpe, 7h32, eu comecei a falar 7h20, era 7h24, né? Então, assim, tá uns 10 minutinhos só, né, falamos grosso modo sobre o segundo módulo, grosso modo sobre o segundo módulo, né? Rimou. Tá. Então, nesse segundo módulo, a gente vai ver basicamente esse período, que é o período da história da filosofia, que é bastante dominado pelo cristianismo, mas não é só cristianismo, há também vertentes filosóficas não cristãs, né? Que nós vamos ver também, certo? O que eu vou fazer? A partir de amanhã eu começo a postar as videoaulas, tá? Videoaulas, vou tentar fazê-las menores do que as videoaulas do módulo passado, né? Agora, durante o recesso, eu dei uma olhada e eu vi que muitas videoaulas ficaram lá acima dos 15 minutos, o que, né, é considerado pelos especialistas algo muito longo para uma videoaula, né? A videoaula tem que ficar abaixo dos 15 minutos. Então, eu vou tentar fazer aulas menores, algo em torno de 10, no máximo 15 minutos, nem que faça um pouco mais, né, de videoaulas, e vocês, né, veem as videoaulas e na próxima aula tragam as dúvidas, ou enfim,
há os fóruns para tirar dúvida também, qualquer um de vocês pode entrar no fórum, cadastrar dúvida, fiquem à vontade, gente, tá? Não tenham receio, tá? Entre em contato pelo WhatsApp, como vocês quiserem, tá? Então, é isso, o segundo módulo vai ser sobre a filosofia medieval. Alguém já conseguiu dar uma lida no segundo módulo? Tem alguma dúvida? Quer, sei lá, falar alguma coisa ou não? Eu, infelizmente, não estou conseguindo projetar aqui o segundo módulo, mas se não... Ninguém tem dúvidas? Alguém já conseguiu ler o segundo módulo? Não? Tudo bem. Tá. Então, beleza. Se não leu, não tem como ter dúvida, né? A melhor forma de não ter dúvida é não conhecer. Aí não tem dúvida. Né? A ironia da dúvida é que ela começa com o conhecimento, né? A gente vai conhecendo e vai tendo dúvidas. Né? Enquanto a gente não conhece, a gente não tem dúvida e assim vai, né? Bem, mas leiam, tá? Leiam, não é muita coisa, né? É naquele modelo do primeiro módulo, desenhinhos, tem textinhos explicativos, tem questões, tá? É um material bem didático. Então, tá, qual era o segundo assunto mesmo? Ah, sim, um ensaio, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma videoaula só sobre o ensaio, tá? Quais eram os temas que eu havia definido para o ensaio? Eu havia definido alguns temas, né? Vamos ver se eu puxo aqui no Siga, só um pouquinho. Vamos ver. Sim, então. Ó, vocês estão vendo essa página aqui do Siga, né? Hein, gente? Vocês estão vendo a página do Siga? Sim. Oi? Sim. Sim. É a página que aparece o plano do curso, né? Uhum. Oi? Sim. Tá. Beleza. Tá. Então, aqui, ó, nessa parte aqui tem, ó, produção de um ensaio, é uma das ferramentas de avaliação, né, que eu disse que eu vou dar mais peso, tá? Aqui, ó. São 4 temas, tá? Conhecimento, ética, estética e linguagem, tá? Eles são temas transversais, então, olha, ética, estética e linguagem, vocês vão ver aqui, deixa eu só achar, são temas que nós vamos trabalhar mais especificamente no terceiro módulo, tá? Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito complicado, eu estou achando esse semestre, eu não vou falar a palavra feia aqui, né? Mas eu estou achando muito complicado esse semestre por causa dessa quebra, do recesso, né? Não sei o que vocês acham, mas eu acho que, assim, sei lá, poderia ter começado depois do recesso, né?
sei lá, vai ficar muito... A gente teve um módulo, aí corta, fica, sei lá, uma semana, eu não sei quanto tempo a gente ficou sem aula, e agora volta, assim, eu fico meio perdidão, né? Não sei vocês. Mas eu tô pensando, assim, que essa parte aqui do conhecimento, né, como um tema para o ensaio, vai ficar um pouco deslocada, né? Porque está mais ligado lá ao módulo passado, então. Eu vou deixar apenas 3 temas, vocês vão escolher um deles, tá? Ética, estética, que coisa que não para aqui, isso aqui, ó. Vocês estão vendo em azul aqui, né? Eu não consigo aumentar a fonte aqui, tá? Vamos ver se eu consigo negritar aqui. Acho que eu consigo aumentar a fonte. Aqui, ó. Esses 3 aqui. Vocês estão vendo? Ô, gente, fala aí. Sim. Beleza? Sim, estamos vendo. Beleza. Legal. Gente, que coisa. Falar com um computador assim é chato pra perder. Ética, estética e linguagem. Tá. Vamos lá. O que é ética? Não precisa ter medo de... Isso não é prova, então não precisa ter medo de acertar, errar, nem nada. O que é ética? A partir do que a gente... Fala aí, Wesley. Não, nada não. Acho que eu ia falar uma coisa meio fora do contexto. Cara, ética não tem contexto aqui. Pode falar. Quando alguém fala a palavra ética, o que vem na sua cabeça? É isso que interessa agora no momento. Tá? Não precisa ter receio de errar. Pode falar. Seria a concepção que a gente tem sobre a moral? Sim, sim. Concepção, sim. Moral e ética são praticamente sinônimos. Né? Praticamente sinônimos. Há situações em que alguns teóricos, né, chamam de ética a parte mais, digamos assim, mais teórica da moral. Então, quando você diz assim, Wesley, a concepção que a gente tem sobre a moral é por aí, né? Quer dizer, se alguém te perguntar qual é a sua concepção de moral, você for explicar, você for teorizar sobre a moral, você está falando sobre ética. E a moral seria aquilo que está mais ligado ao costume mesmo, aquilo que está ligado ao modo de agir, né, a concepção do que é certo, do que é errado, né, tanto nas ações quanto nas razões que movem as ações, né? Então, vai por aí. Alguém mais? Fala alguma coisa. Fernanda Fiuza, Fernanda da Silva. Fernanda Silva, eu. Tá, diga. Não, sem dúvidas, eu entendi. Tá, tudo bem. Tá, ética é por aí mesmo, né? Tranquilo. Edna, Gessimara, Eu, diga, Edna, ética para mim é um costume que a gente adquire desde a infância, assim, ensinamentos, sim, né? sim. Mas são os costumes, os ensinamentos ligados às ações, isso, né, as ações, né, as ações, geralmente, né, o que a gente considera como ações boas e tal, né, e o que a gente deve evitar, as ações que não devem ser praticadas. Mas prestem atenção que também tem a ver com os motivos das ações, né? E aí que a discussão começa a ficar um pouco mais complicada. Porque vejam só, por exemplo, né? Você pode fazer uma ação, né? A ação em si é considerada boa, né? Por exemplo, né? Vamos pegar exemplo bem bobinho, né? Ajudar um velhinho a atravessar a rua. Uma boa ação. É ético, sim. Né? Mas digamos que você faça isso porque as pessoas estão te olhando e vão te elogiar. Aí
dependendo da concepção, isso não é muito ético, porque a sua ação foi boa, mas a intenção foi um tanto quanto egoísta, né? Certo? Então, assim, muitas vezes tem essa, quer dizer, cria-se esses problemas, e são problemas, não são apenas teóricos, eles são problemas reais mesmo, né? Porque pode existir, né, de a pessoa fazer algumas boas ações e depois, né, lucrar em cima disso, né, criando uma imagem, por exemplo, né, e aí fica a discussão, né, fica aquela questão, né, isso é ético ou não, né, enfim. Mas isso é todo um debate sobre a ética voltada à finalidade da ação. Tem uma outra forma de abordar a ética que é mais voltada ao dever, né? Tem até uns nomes próprios para isso, mas, de qualquer forma, né, quando a gente fala de ética, é disso que vocês, né, que o Wesley falou, né, que você falou também, né, a base né, da moral, da ética, sempre tem a ver com os costumes, né, com aquilo que a gente aprende desde a infância, mas também com aquilo que a gente vai refletindo ao longo do tempo, tá? Então, veja, o primeiro dos temas, né, aqui, ética, tá? Basicamente tem a ver com o agir humano. Nós já vimos um pouco sobre a ética na antiguidade, né? Lembra que o Aristóteles dizia que todas as ações têm que ser equilibradas, né? Tanto o excesso quanto a falta são ruins, né? O excesso é o vício e a falta agora esqueci o nome, é porque geralmente a gente peca por excesso, dificilmente por falta, né? E aí, lembra até que ele fala, né, a coragem, né, ela fica no meio termo, né, entre, né, aquela a pessoa tem um termo temerosa, né, tem assim, não teme nada e põe em risco a própria vida, pode pôr tudo a perder, e o medo, né? Quer dizer, a pessoa pode não agir por medo, mas também pode agir por impulso, e isso não é coragem, né? E aí ele pensa, por exemplo, um líder de um exército que ele é corajoso, não porque simplesmente ele se expõe de qualquer forma, mas porque ele sabe o momento certo de agir e agir sem medo, né? E sabe também o momento certo de temer, de recuar. E assim, poderíamos pensar em várias ações que tem a ver com a nossa vida, né? Desde, né, todo o excesso, digamos assim, é danoso e toda falta também. Esse é um modelo básico de ética que a gente encontra lá no Aristóteles, que a gente encontra nos estoicos, né? Enfim. Tá? O outro tema é o da estética. Tá? Aí vamos fazer o mesmo exercício. Tá? Ética tem a ver com agir, com as ações humanas, né? E com o agir bem e o agir mal, né? E com aquilo que nos motiva a agir, certo? Tá? Então, ética, ação, agir bem, agir mal, que motiva, essas coisas. Estética. O que é a palavra estética? Vai lá agora, Gessimara, ou Fernanda Fiuza, vocês que estão mais quietinhas, digam aí. Professor, estética é os cuidados que a gente tem, né? Com o nosso
parte do nosso corpo, principalmente Sim. o rosto, né? Sim, sim, sim. Contemporaneamente, é mais para esse lado mesmo, tá? Mas a estética, eu não estou dizendo que você está errada, você não está errada, não, tá, Edinho? A estética, deixa eu achar aqui, quer ver? Eu só vou achar um negócio aqui, não sei se está projetando para vocês aqui a tela do... Não está projetando a do Siga, né? Tá. Quer ver? Eu vou deixar de projetar um pouco a tela do Siga e vou projetar a outra tela. Vou projetar uma outra tela. Ó, tem sandálias, tem roupas aqui, mas não é esse o objetivo. Aqui é o texto, tá? É que eu estou numa página do dicionário Boas, tá? Então esqueçam essas roupas aqui e tal, porque eu digitei estética, apareceu isso aqui. Mas o que importa aqui é aqui, ó. Tá compartilhando aí com vocês? Sim. Tá, então estética, olha só. O filo aqui é de filosofia, tá? Parte da filosofia voltada para a reflexão a respeito da beleza sensível e do fenômeno artístico, tá? Então, claro, a beleza, aliás, beleza, a estética, beleza, tá? O termo estética, vamos achar aqui a origem, né? A etimologia, né? Ó, estético, história estética. Bem, né? Vamos ver aqui. Ó, esse termo grego aqui, aesthetikos, né, significa relativo à percepção, ou seja, aquilo que é visto. Aquilo que é para ser visto e para ser admirado. Ou seja, beleza. Daí que, né, hoje se usa o termo estética, né, mais para falar da estética humana, né, de dar um jeito na aparência, na beleza, né, arrumar o cabelo, a barba, né, os meninos, enfim, né, cabelo, rosto, unhas, enfim. Beleza Ô, estética. professor, Sim, diga. então quer dizer que a estética na filosofia ela é voltada para a arte, né? A Para a admiração da arte. arte. Isso, na filosofia ela é voltada para a arte, Ah, tá? tá. Para todas as formas de arte, tá? Para artes plásticas, para música, para o teatro, para literatura, tá? Então, assim, por que é que no terceiro módulo, né, a gente vai dar, eu vou dar ênfase à ética, e a ética e a estética e a linguagem. Porque são três temas da filosofia que têm muito a ver com o curso de letras. Né? A ética, por quê? Porque muito da literatura tem uma função ética, né? Tem alguma finalidade ética. Né? Ela, de alguma forma, a gente aprende, né, a agir, né, a gente tira ensinamentos éticos das histórias que a gente lê. Né? Outra é a estética, que tem a ver com a beleza. Né? Por exemplo, geralmente a gente tende a ver a estética mais na poesia, por exemplo, principalmente quando há rima, quando existe musicalidade nos versos, né?
ou mesmo na prosa, né? Quando uma prosa é muito bem escrita e tal, a gente diz, nossa, como esse texto é belo. Nós estamos falando da estética do texto. O mesmo texto, né, o mesmo objeto literário, ele pode ser analisado sob a perspectiva ética. Né? Vamos pegar um livro que todo mundo, pelo menos, já viu falar, né? Don Quixote. Todo mundo já viu falar Don Quixote, já leu Don Quixote? Sim. Sim. Acho que sim, né? Vocês viram. Devem ter visto em textos fundamentais, não viram? Aham, eu tenho um livro dele aqui em casa. Oi? Eu tenho um livro dele aqui em casa. Então, ou então, assim, um outro que eu acho que vocês devem ter visto em textos fundamentais. Édipo. Sim, foi. Édipo, todo Sim. mundo viu. Então, é. Não existe um impasse ético lá no Édipo? Existe, né? Toda aquela questão do que o oráculo previu, né? De que o Édipo assassinaria o próprio pai, casaria com a mãe, tudo isso esbarra numa questão ética muito profunda, né? Uma das questões éticas, assim, qualquer povo, né, tem como um princípio que é o tabu do incesto, do parricídio, né? Então, são questões éticas muito fortes, né? E aí tem justamente aquela questão dele ter feito isso sem saber que estava fazendo, sem saber que estava cometendo, né, um ato antiético, imoral, enfim, daí, né, o trágico da história. Bem, essa é uma leitura, né, que se faz sobre o aspecto ético da história. Mas também toda uma leitura sobre elementos trágicos, sobre como se dá o desenvolvimento da história, o desenrolar da trama, o que ela provoca no leitor, quais são os sentimentos que ela provoca, né, se ela provoca algumas reações, né, que podem levar, digamos, à compaixão, coisa e tal, e tem a ver com o ético, mas tem a ver com o estético, certo? Com a forma. É uma história triste, é uma história trágica, e é uma história bela ao mesmo tempo, tá? Então, vejam só, ético, ação, tá? Estético tem a ver com a forma, né, com o belo, né? Esse é o tema da estética, tá? Na arte, na pintura, na literatura, no teatro, no cinema, a gente falou do estético, a gente entra no terreno da forma, do belo, né, da construção da obra. Né? Então, assim, são elementos, são conceitos são conceitos da filosofia que vocês vão ouvir falar, em algum momento vocês vão esbarrar durante a formação acadêmica de vocês. Podem até parecer chatinhos agora, mas com o tempo eles vão ficando mais interessantes, né? Tá? Então, esse é um outro tema, né, que vocês vão poder escolher um desses, né? Ética, estética, tá? Para escrever um texto depois. Tá? Voltamos aqui ao dicionário, né, o bom e velho OAS. Uma segunda definição de estética, também da filosofia, aqui 1.1, né? Segundo o criador do termo, quem criou o termo foi o Alexander Baumgarten, em 1714, ele viveu entre 1714 e 1762. Segundo o Baumgarten, né, a estética seria a ciência das faculdades sensitivas. O que é isso? Ciência das faculdades sensitivas. Ciência da sensibilidade, pô, né? Ciência daquilo que afeta os sentidos, né? A visão, o olfato, a audição, o tato, né?
investigadas em sua função cognitiva particular, cuja perfeição consiste na captação da beleza e das formas artísticas. Quer dizer, tem formas artísticas que mexem mais com os sentidos da audição, né? Óbvio, a música, né? Tem formas que mexem mais com a visão, né? A pintura, tem formas que mexem com os dois, né? Um espetáculo de balé ou um filme, né? Mexe tanto com a visão quanto com a audição, né? Ou mesmo a literatura, né? A literatura, um poema, né? Um poema mexe, quer dizer, você, na medida em que você lê e você imagina, né? Ele desperta também, né, a capacidade de pensar e de projetar imagens, né, e a partir do momento em que você lê o poema no ritmo que o poema contém, quando ele tem um ritmo certo e tal, ele também desperta uma certa capacidade auditiva. Tem um poema do Álvares de Azevedo chamado A Valsa, começa assim, né? Deixa eu começar de novo, eu sou péssimo para recitar poesia, vamos lá, tentar. Começa assim: tu ontem na dança que cansa, né? O que cansa. Tu ontem na dança que cansa, voavas, dançavas e tal, e aí vai, sempre nesse ritmo. Seria mais um, dois, três, um, dois, três. Mais devagar, eu vou muito rápido, eu sou muito rápido para recitar. Enfim, é um ritmo de valsa, tá? Um ritmo de valsa, e o título do poema é Valsa, e ele é para ser lido em ritmo de valsa. É um poema relativamente longo, que fala de uma dança, né? E o eu lírico, ele descreve, né, a sua amada dançando, sorrindo para outro, não para ele. Ou seja, já tinha, né, também uma dorzinha de cotovelo, né, para dar mais um tchan mais na dança, na coisa musical, né? Poderia virar música, né? Ou então, deixa eu ver bem, tem um monte de poesia que vira música e assim por diante, né? Música que é feita em forma de poesia. Só para dizer o quê? Que, na verdade, muitas vezes os sentidos aqui não estão separados, né? Todos eles confluem para a criação do juízo estético. Ainda na filosofia, no kantismo, o kantismo é referente ao Immanuel Kant, que é um filósofo moderno que nós vamos estudar ainda. É o estudo dos juízos por meio dos quais os seres humanos afirmam que determinado objeto artístico ou natural desperta universalmente um sentido de beleza ou sublime. E assim vai. Eu não vou ler todas as possibilidades aqui de definição, deixa eu voltar lá para o Siga, que eu saí dele. Tá. Então, gente, o que eu quero dizer é que, assim, vejam só, estética tem a ver com sentidos, com a belo, não só com o belo artístico, tá, Edna? Com o belo natural também, tá? O belo natural também entra como objeto da estética, tá? O belo, por exemplo, você vai na Chapada dos Guimarães, né, e você contempla aquele, né, lá, vai no mirante, né, é belo, né, não é um belo artístico, é um belo natural, isso é belo, você pode, né, explicar de diversas formas porque, né, aquele ambiente, aquelas formações rochosas, a vista que você tem de lá é belo. E há também um outro conceito ligado ao belo,
geralmente está associado a fenômenos naturais, que é o sublime, né? No caso, algo geralmente associado à natureza, por quê? Porque quando você dá de cara, né, ou percebe algo na natureza que, digamos assim, parece que vai além das possibilidades humanas, né? Como quando a gente avista, né, quando vai para a Chapada, assim, você avista aquele paredão rochoso e fica pensando, meu Deus, como foi possível, né? Como se formou tudo isso, né? Claro que você pode dar uma explicação cristã, dizendo, olha, é uma dádiva de Deus, ou você pode dar uma explicação geológica, né? Dizendo, olha, sei lá, em tal momento as placas tectônicas se mexeram e aí surgiu esse paredão, enfim. Fora a explicação, seja lá qual for, né, se você prestar atenção apenas naquele momento, né, no instante de contemplação, né, no quanto isso é algo fantástico, né, você tem a sensação do belo, no caso do sublime. Tá, gente? São conceitos que estão associados. Tá? A estética, ela vai estudar, né, vai conceituar o belo, principalmente, o belo artístico, principalmente. Tá? Não tanto o belo natural. Tá? E no caso da literatura também, né, quando a gente estuda um texto literário, a gente está preocupado, né, não só com a linguagem, mas com o estético também. E aí, no caso, tanto estéticas ligadas à criação, né, literária, quanto à recepção literária. Né? Nós temos, por exemplo, uma das linhas do mestrado aqui do PPGEL, né, que vocês, né, é óbvio que já ouviram falar, sabem que existe, né, o mestrado na Unemat, de Tangará, em estudos literários, uma das linhas é justamente ligada à literatura, leitura e ensino. Né? E uma das finalidades é formar o que a gente chama de leitor literário. É aquele leitor que não lê apenas porque precisa conhecer o texto, interpretar o texto, mas aquele leitor que lê por prazer, né? E aí acaba trabalhando com algumas questões estéticas, né? Não no sentido de doutrinar esteticamente, dizer, olha, aqui está, ó, Érico Veríssimo, ó, isso é bom, tá? Isso é um livro, é livro canônico, Érico Veríssimo é um autor clássico, tem que ler isso aqui, tá? Agora, vejam só, temos aqui também uma coisa aqui, ó, mangá. Não, mangá é ruim. Não, mangá não é literatura. Então, mangá. Não, isso não é para ler. Não é nesse sentido, não. Tá? Há uma estética da literatura, digamos assim, clássica e tal, e há também uma estética no mangá, no HQ. Tanto que hoje nós temos textos de Machado de Assis, por exemplo, em HQ, e não são ruins. Existem alguns que são ruins porque foram mal feitos, mal adaptados, mal desenhados, enfim, aí não dá, né? Eu ia mostrar aqui para vocês, eu tenho um Hamlet do Shakespeare em HQ, que é uma beleza, é muito gostoso de ler, certo? Então, é uma estética diferente, né? A leitura em HQ, por exemplo, a leitura no mangá, ou a leitura a leitura só no texto, assim. Né? Ou então, a interpretação do Hamlet lá no palco, né? Eu nunca vi. Né? Eu adoraria ver, mas é difícil. Certo? Aliás, acho que vocês já tiveram um pouco dessa discussão, né? Com o professor Everton. Não? Oi? Oi, gente?
Eu não tive o professor Everton, então eu acho que eu não tive, não. Não foi com a turma de vocês que ele trabalhou isso, acho não, né? Que ele trouxe três, jovens para falar sobre HQ, mangá, não? Eu sei que teve Foi, uma aula que... professor. Oi? Foi junto com a professora Marta, se não me engano. Então, que ele trouxe, trouxe como que é o nome do menino? É o filho da Marta, Isso. o Ivan, a Hanna, que foi aluna nossa, e a Sofia, né? Uma gordinha no cabelo liso. Então, a Sofia é minha filha. Ele trouxe pra gente saber diferenciar, criatividade, emoção Isso, e o sensível, uma coisa assim. isso. Tudo isso tem a ver com... Na filosofia, tudo isso faz parte do estético, tá? Criatividade, emoção, sentido, tudo que tem a ver com sensação, né? Na filosofia faz parte do estético, certo? Tá? Na filosofia. Quer dizer, a estética, né, de um livro escrito assim é diferente de se eu transformá-lo numa história em quadrinhos. Não que não seja possível. Nesse caso aqui é mais difícil porque O Tempo e o Vento é um livro, são 7 volumes, né? Então daria mais trabalho, mas é possível. Então, assim, hoje há muita resistência a literaturas alternativas, novas, como HQs, mangás e tal, até porque também tem muita porcaria nesses ramos, né? Mas tem muita coisa boa, né? Então, acho que tem que saber trabalhar bem. Mas, enfim, tudo isso, de alguma forma, acaba batendo lá no conceito da estética, que a gente vai trabalhar melhor, né, mais para frente, certo? Então, vejam bem, vamos retomar aqui. Ética, ações, né, o agir humano, né, o agir e as tomadas de decisões. Vejam só, sempre digo assim, ética não é só o agir humano, é o agir e o que move o agir humano. Tá? Porque às vezes a ação em si até pode ser legal, mas o que move, às vezes, não é. A gente tem que prestar sempre a atenção nesses dois elementos, no agir e no que move o agir humano. Tá? A ética trabalha com isso, com esses dois princípios, principalmente isso, com o agir e com o que move o agir humano. A estética trabalha com tudo que é relacionado à sensação, à sensibilidade. Tá? As emoções, é o que provoca nossas emoções, é o que provoca as nossas paixões, é o que provoca o riso, o choro. Né? Por isso que, por exemplo, o Édipo é um texto interessante para trabalhar o ético e estético, porque eles não são duas coisas que estão desconectadas. A gente pode trabalhar o ético, né? Pode trabalhar o texto do Édipo pensando mais no caráter, mais nos aspectos éticos, né? Pensando todo o agir do Édipo, né? E aí a gente poderia dizer assim, o Édipo agiu bem? Não. Mas e o que motivou ele a agir? Aí complica, né? Porque o que motivou ele foi justamente fugir de um destino que ele acabou encontrando. Né? E aí você entra nesse paradoxo, que é o paradoxo próprio da ética, assim, o paradoxo entre o que move a ação e a ação em si. Geralmente as duas coisas coincidem. Né? Geralmente quem age bem tem a intenção de agir bem. Né? Mas pode acontecer da pessoa ter a intenção de agir bem e acabar não agindo bem, pode acontecer também o contrário, da pessoa ter a intenção de, né, ter uma intenção escusa ao agir bem. Então, veja só, né, só nessa equação, né, entre
as intenções, né, ou seja, aquilo que move o agir, e o agir propriamente dito, nós temos um monte de variáveis que a gente precisa pensar quando pensa na ética. Tomando, por exemplo, o Édipo, né? É muito complicado julgar o Édipo. Né? É claro que ele mesmo se julga, né? E ele mesmo se pune, ele fura os olhos, não é isso? Né? Agora, o que é estético? O estético é toda a emoção que a tragédia causa. Né? O Aristóteles chamava isso de catarse, né? Tipo uma emoção que você tem ao ler, digamos assim, uma emoção que pode te levar ao choro, que pode te levar né, um turbilhão de afetos, né? E, em certa medida, até a se identificar não com o Édipo, não com a ação do Édipo, mas com o sofrimento, né, dele. Então, essa identificação com o sofrimento humano, né, presente no Édipo, uma pessoa nobre que sempre quis fazer o bem, mas acabou fazendo algo errado, muito errado, né, esse tormento, esse sofrimento, ele é como que ele funciona esteticamente, né, esteticamente eu estou falando isso, então agora nessa questão que o Wesley falou, né, dos sentidos, das paixões, dos sentimentos, ela funciona como algo que mexe com os nossos sentimentos, né? E aí nós temos um efeito estético muito forte, que o Aristóteles chamaria de catarse, tá? E que é uma das finalidades da tragédia, tá? Provocar catarse. Tá? Então, vejam só, no fundo, as questões podem estar relacionadas. Né? O ético está né, voltado para o agir, para o que move o agir, o estético com o belo, né, com os sentidos, com aquilo que provoca os sentidos, que provoca daí, né, as emoções, as paixões e tudo que está ligado ao sentido. Tá? E o terceiro tema, então, que é... Nossa, vou ter que procurar de novo lá no plano. Só um minutinho que eu já acho. Aqui, né? Eu tinha destacado aqui. Vou pôr uma letra maior. Aqui, linguagem, tá? A linguagem... Peraí, não está projetando, né? Vou projetar aqui. Tá. Então, o terceiro tema aqui é a linguagem. Eu vou destacar aqui os três. Boa, gente. Vou pôr uma fonte diferente. Tá, então são esses três teminhas aqui. Opa, coube aqui. Ó, linguagem. Bem, a linguagem, então, a linguagem, ela é o meio, aquilo que perpassa tanto o agir, na medida em que nós pensamos, nós precisamos, digamos assim, a gente não age, geralmente a gente não age meramente por impulso, mas sim porque toma uma decisão, pode até ser uma decisão precipitada, não, enfim, né? Qualquer tomada de decisão envolve linguagem, o processo de pensar, de refletir, envolve a linguagem. Então, a linguagem na filosofia ela não tem a ver apenas com a comunicação, né, entre transmitir uma mensagem, receber, ela tem a ver com o próprio ato de pensar, tá? Mais simples mais simples das frases, né? Pode
simplesmente ser pensada, não precisa nem ser falada, transmitida, é linguagem. Né? Na filosofia, a gente chama de proposição. O que é uma proposição? Proposição é aquela... qualquer oração com sujeito e objeto é uma proposição. Você não precisa nem pronunciá-la, ela existe simplesmente no ser pensado. Aí está o início da linguagem. Tá? Não está nas letras, nem nas palavras, nem, está na proposição. Mais para diante eu explico. Por exemplo, né, dá para ver isso que eu estou segurando aqui na mão? O que é isso? Pô, gente, não dá para ver? Eu não sei. Agora deu de ver. E aí, o que é isso aqui? Ué, chuta aí. Eu não sei. Remédio. Ah, tá. Remédio é o que tinha aqui dentro. Pode ser. Não, mas o que é isso? Shintaguashi? Não, Tá aparecendo alguma coisa aí? é um potinho. É um potinho azul. Tá? É um potinho, não é de tinta. Ele era de... Agora acabou. É de comprimidos mesmo. É parecido com um pote de tinta guache mesmo. Mas não é de tinta guache. Não tá Aqui, um pote. aparecendo para mim, professor. Não tá? Na câmera. Não, não está. Só está a foto do perfil. Ah, Tem que ser na direção do seu óculos, professor, que dá de ver, assim, a gente não tá olhando. É, assim. assim? Ah, tá. Então tá aqui, ó. É um potinho azul. Eu tô segurando, tá? Eu posso simplesmente pensar, né? Esse é um pote azul. Pronto, isso é uma proposição. Qual é o sujeito da oração? Pote. Né? Predicado, azul. Ou é azul. Né? Então, tem um sujeito, um predicado. Uma oração muito simples. Tá? Essa é uma proposição. A linguagem. Tá? Pode servir para dizer para vocês, olha, isso é um pote azul, né? Para Edna, quem é que não está conseguindo ver? Né? Eu posso dizer, ó, eu tenho na minha mão um potinho azul, tá? Eu não tô conseguindo ver ainda, professor. Esse Mara não está vendo, mas, enfim, eu tenho um potinho azul. Agora né? deu certo. Não. Tá. Agora deu certo. Wesley, você está vendo? Edna, Sim. você está vendo o potinho azul? Ele tem uma tampinha azul também, tá? Sim, tô Então, vendo. essa proposição é verdadeira, né? É verdadeira, tá? É verdadeira. A Geissimara não tá vendo. Não sei, agora está vendo, tá... Tudo bem, digamos que a Geissimara não esteja vendo. Vocês podem atestar que é uma proposição verdadeira. Poderia ser uma proposição falsa, do tipo... esse aqui é um apontador de lápis vermelho. Não, é falso, né? Porque é um apontador de lápis preto. Tá, tudo bem. Proposição. Né? As proposições, geralmente, quando a gente aprende a língua portuguesa e tal, a gente aprende que a linguagem ela serve para, né, transmitir algum sentido e tal. Mas, além disso, elas são, digamos assim, o veículo, são o que faz com que a gente consiga raciocinar, pensar, né? E consiga emitir juízos éticos e estéticos, por exemplo. Então, a linguagem, de alguma forma, ela está na base de todo o nosso pensar. Né? Veja, né, se, digamos que a gente começasse a falar novamente, vamos ficar aqui no mesmo tema, vamos falar sobre o Édipo. Né? Vocês acham que o Édipo agiu de forma ética, que o Édipo é um sujeito ético ou não? Vamos lá, gente. Eu achei que foi ético. Sim. Foi ético.
Tá, ele é você Ele classifica. agiu contra o destino dele, mas ele não sabia, né? Tá, sim, é um. Então, isso é. Você está emitindo um juízo, né? Um juízo, um juízo de valor, um juízo moral, né? Tá julgando eticamente o ético. É, digamos que o Wesley dissesse, não, o Édipo não foi ético. Bem, eu poderia intervir aqui nos dois e dizer, veja só, uma coisa é pensar e julgar o Édipo, dizer se ele é um sujeito ético, outra coisa é a gente julgar a ação dele. Quer dizer, a ação de assassinar o pai é uma ação ética? Se a ação pudesse ser, digamos assim, desmembrada, pensar só a ação, né, claro que não foi ética. Né? Mas se a gente juntar com essa ação, né, o propósito, né, ou a intenção, que era justamente de fugir do destino, como disse a Edna, então ele foi ético. Enfim, a gente poderia ficar um tempo debatendo, né, a eticidade ou não, né, do Édipo. Para fazer isso, o que a gente usa? Linguagem. Né? Pensamentos que se transformam em juízos e que se movem através da linguagem. Né? Por isso que, às vezes, é até difícil de abordar a linguagem, de falar sobre a linguagem. Por quê? Porque falar sobre a linguagem é usar da linguagem para dizer o que ela é, né? Para definir o que ela é. Então, assim, na filosofia, a linguagem é principalmente, né, digamos assim, é o meio que nós temos para emitir juízos de conhecimento, emitir juízos éticos, né, os juízos de valor, emitir juízos estéticos. Bem, agora vamos ver. Édipo Rei é uma boa tragédia? Né? Pode ser considerada uma tragédia no sentido estético, assim, ela provoca as emoções, ela é bela. Bela não no sentido, assim, de ser bonito, naquele sentido de é bonitinho, não, no sentido de provocar a emoção. Geralmente, né, eu creio que a maioria das pessoas acaba dizendo que sim, por quê? Porque é uma peça muito forte, é uma tragédia forte que mexe com as emoções, com os sentimentos e tal. Então, nesse sentido, ela é bela, sim. Tá? E é nesse sentido que a linguagem vai operando, né, como base tanto de juízos estéticos, quanto de juízos éticos, e assim por diante. Tá? Bem, então esses são os 3 temas, tá, que vocês vão poder utilizar, vocês vão escolher para um desses vocês vão escolher, né, só um deles, para escrever um texto. Tá? O que eu vou fazer para que vocês tenham mais possibilidade de saber o que escrever? Eu vou preparar, né, uma aula apresentando esses 3 temas, tá? De uma forma mais organizada, mais didática, e vou acrescentar no SIGA, né, material de leitura sobre ética, estética e linguagem. E aí vocês vão lá e leiam, né, um pouco desse material e decidam segundo o gosto de vocês. Tá? Para a próxima aula, para a semana que vem, eu espero que vocês já tenham, digamos assim, pelo menos escolhido o que vocês vão trabalhar. Tá? Eu quero escrever sobre ética, eu quero escrever sobre estética, eu quero escrever sobre a linguagem. Certo? Eu vou fazer um vídeo,
né, colocando algumas possibilidades de trabalho, de abordagens da ética, da estética e da linguagem. Tá? Vou postar no YouTube, vou postar no Siga, vou postar no WhatsApp, e vou postar um material básico também sobre esses temas, e vocês escolhem. Nessa semana também eu vou postar também um material sobre o segundo módulo, então vai ser bastante puxado. Por isso que eu pedi para vocês lerem o segundo módulo no recesso, tirar um tempinho lá e ler. E aí ia ajudar bastante, tá? Então, vejam só. Eu acho que, assim, um panoramazinho, assim, pelo menos uma base de cada um desses 3 conceitos, né, acho que deu para pegar aqui, tá? Depois é questão de aprofundar e saber o que vocês vão escolher para escrever, certo? Então, vamos lá. Resumindo, numa palavra, ética, né? Agir, o agir humano e o que move o agir, certo? Tá? Estética, belo, sensível, tudo que tem a ver com a sensibilidade, com os sentidos, com as paixões, né? Tudo que desperta, né, sensibilidade, né, por qualquer via dos sentidos, tá? E a linguagem, né, na filosofia, ela é principalmente relacionada com nossa capacidade de pensar, de julgar, esteticamente, eticamente, ou também cientificamente, né, lá na teoria do conhecimento. E nós não vamos abordar, nós vamos ficar só na ética, no estético, que tem mais a ver com o curso de letras, tá? Então, vejam bem, tá? Um desses 3 conceitos vocês vão escolher: ética, estética ou linguagem, né? E vão escrever sobre ele. Bem, eu vou dar opções de vocês trabalhar, por exemplo, uma obra literária, a partir da ética, da estética ou da linguagem, certo? Então, o texto não precisa ser apenas sobre o conceito, vocês podem usar exemplos, vocês podem analisar um poema, vocês podem analisar um conto, vocês podem aplicar esse conceito em alguma coisa, de preferência em algum objeto literário. Mas isso eu vou explicar melhor em outro momento. Nesse momento é importante que vocês apenas diferenciem ética, estética, linguagem. Tudo bem? Beleza? Bem, suponho que sim, então. Tá, vamos lá. Vamos, então, para o terceiro. Ninguém se manifestou. Se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. Beleza, beleza. Beleza? Tá, qualquer dúvida, pergunte. Vamos lá, prossiga. Deixa eu retornar aqui para a página. Tá, deixa eu ver como é que eu faço para ir nas avaliações. Onde é que tá aqui? Nossa, eu estou enferrujado nisso. Gente, eu não fui feito para lidar com sistemas e coisas assim, sabe? Eu fui feito para lidar com atividades. Avaliações. Essa aqui foi feita, né? Ah, pera aí. Onde é que... Aqui. Ô, gente. Tá. Eu vou... como eu respondi... Vocês estão vendo aqui o Siga, né? Não. Não está projetando? Eu tô conseguindo Aqui não ver. aparece, né? Não? Eu tô conseguindo. Vamos esperar um pouquinho ver se projeto.
Estou vendo também. Tá vendo? Tá aparecendo aqui os alunos que fizeram. Apareceu? Às vezes ele demora um pouquinho. Eu vou abrir, como eu fiz Agora isso, como eu respondi também, eu não vou abrir a de ninguém para não ficar aquela coisa, professor, não vou expor ninguém, não, vou abrir o meu, tá? Vou visualizar as respostas, talvez demore um pouquinho aí, tá? Fazer vou corrigir aqui, tá? Vocês querem que faça essa parte ou não? De fazer uma correção da prova ou não? sim, professor, porque eu saí uma tragédia. Uma tragédia? Bom. Vamos lá. Ó, a ordem aqui a ordem das respostas, das alternativas, ela ficou embaralhada muitas vezes, né? E as perguntas também, o sistema embaralhou, né? Mas todos tiveram 3 alternativas, e aqui eu acertei 100%, mas eu estou com 83% de aproveitamento. Por quê? Porque a correção da questão dissertativa eu ainda preciso fazer. Como era recesso, eu não fiz. Não só por ser recesso, mas porque eu tinha que entregar relatório de pesquisa e relatório de projeto de extensão. Então, acabou não dando tempo. Mas eu faço isso essa semana, tá? Então, aqui tem 17% que é daquela resposta escrita. Então, quem ficou lá com 33, pode subir mais, enfim. É a primeira avaliação. Depois, tem que esforçar para ir melhor nas outras, tá? Primeira questão, das que aparecem aqui para mim, né? A partir da leitura do texto que segue, é possível afirmar que... aqui o texto. Vejam só. O mito se opõe ao logos como a fantasia à razão, como a palavra que narra, a palavra que demonstra. Logos e mito são as duas metades da linguagem, duas funções igualmente fundamentais da vida do espírito. O logos, sendo uma argumentação, pretende convencer. O mito atrai em torno de si toda a parcela do irracional existente no pensamento humano. Por sua própria natureza, é aparentado à arte em todas as suas criações. O que ele está fazendo aqui? Ele está separando o mito do logos, tá? O mito é argumentativo, demonstrativo. Aliás, desculpe, deixa eu voltar. Ele está opondo o mito e o logos, certo? O mito, ele não trabalha com a demonstração, né? Ele apenas narra. Ora, o que é narrar? Narrar é contar uma história. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, não existe apenas mito grego. Vocês conhecem algum mito da nossa região? Vocês sabem que boa parte da área do município de Tangará da Serra é reserva indígena, não sabe? Né? Sim. Qual é o povo indígena que ocupa essa área? São os índios Paresi, certo? Eles têm uma mitologia, será? Tem. Tem, claro que tem. Assim como os gregos tinham mitologia, eles têm mitologia. Olha, tá vendo esse livro aqui, ó? É mitologia Paresi. Ele tem 400 páginas. Esse outro volume aqui também, tem 400 páginas só de mitologia Paresi. A gente não conhece, a gente conhece mais a mitologia grega do que dos povos aqui. E ela serve para quê? Ela narra a história e a partir da narração, né, ela serve de orientação para os povos, aqui no caso dos Paresi, principalmente antes do contato com o homem branco, né, ou com o não indígena, né,
Eu digo não indígena porque não é necessariamente apenas o homem branco, né, mas com branco, negro, enfim, o não indígena. Então, antes do contato, ele seguia muito mais pela mitologia. Isso não significa que é um povo atrasado, nem nada disso. Né? Nós também temos os nossos mitos, as nossas mitologias. O que acontece é que a mitologia, ela trabalha mais com a narração, certo? Não precisa demonstrar, comprovar. Enquanto que o logos, né, ele tem a ver com o termo lógica. Né? Quando a gente fala em lógica, nós estamos falando em comprovação, demonstração. Bem, dito isso, voltamos aqui. Quais eram as alternativas? Olha só. O logos é a fonte da linguagem argumentativa, pois pretende demonstrar o que diz? O que vocês acham? Claro que sim, né? Ó, logos, argumentação. Não é narração, é argumentação. Né? Argumentar é demonstrar aquilo que diz. Tá? Quer dizer, na mitologia grega, a Perséfone, né, casa com o Hades e vive lá no mundo, lá no subsolo, lá no submundo, subsolo, no submundo. Bem, alguém algum dia demonstrou a existência do submundo, argumentou? Não, é uma narrativa, gente. Isso é um mito. Aqui, ó, mito pretende apenas narrar algo e por isso está mais próximo da literatura que da ciência. Claro, né? Está mais próximo da literatura. Não que a literatura não quer dizer que a literatura, às vezes a gente acha que literatura não contém verdades. Só a ciência que tem verdades. Ora, a literatura também tem verdades. Depois a gente fala sobre isso em outro momento. Mas acontece que o mito, como o mito trabalha com narrativa, ele está mais próximo da literatura do que da ciência, porque a ciência precisa argumentar, demonstrar. Aqui, mito e logos correspondem a duas diferentes perspectivas da linguagem. 2 pontos, narração e demonstração. Claro, né? Ó, o mito corresponde à narração, o logos à demonstração. Está aqui, ó. Né? O mito se opõe ao logos como... Ô, professor, Sim. eu agora descobri por que eu fui mal na prova. Por quê? Porque agora eu corrigindo aqui, eu vi por quê. Eu sabia que era isso que eu não estava entendendo. É porque na pergunta fala bem assim, a partir da leitura do que segue é possível afirmar que. Eu entendi que seria somente uma questão, entendeu? Na hora que fala afirmar que. Eu achava que batia realmente essas 3 aí, mas na minha percepção seria só uma, porque fala que, né? Não fala as alternativas. Tá, deixa eu ver quem está falando isso. Quem é que está falando? Deixa eu ver. Gessimar, Edna, quem falou? Gente, Edna. Edna. Oi, Edna. Mas, Edna, faz o seguinte, sabe que a gente tem, não só com a filosofia, mas com qualquer questionário, uma das coisas que mais dá rasteira na gente é não ler com atenção, paciência. Você leu aqui o cabeçalho aqui da avaliação? Você leu aqui, ó? Tá vendo aqui onde você vê aqui onde eu grifei de azul? O que está escrito aqui? Está escrito assim, ó. Este questionário é composto por 5 questões de múltipla escolha, que podem conter mais de uma alternativa verdadeira. Tá bom? Então, cada uma das questões pode conter mais de uma alternativa verdadeira. E também de uma questão dissertativa, qual se pede para que o aluno escreva um pequeno texto. Então, olha, podem conter mais de uma alternativa verdadeira. Tá dito aqui.
Tá? Então, quer dizer, para a próxima, você já sabe, pode ter mais. Tá? Essa aqui, os mitos não possuíam nenhuma utilidade. Entendi. Quando fala assinale Então, as alternativas, né? Mas quando chegou nessa parte, é possível afirmar que eu entendi que só poderia ser uma. é possível afirmar que possível afirmar mais de uma coisa, né? De um texto você pode afirmar várias coisas, né? Tá? Agora, é possível afirmar que os mitos não possuem nenhuma utilidade prática? Não dá eles têm utilidade prática, sim, como a gente viu, lembra? Né? O mito da Perséfone ajudava, né, digamos assim, não digo explicar, mas a dar a entender sobre as estações do ano, né? Então eles tinham utilidade prática. Mito e logos são termos equivalentes. Não, eles não são equivalentes, eles são, né, diferentes, tá? Bem, vamos para frente, senão a gente vai ficar só nessa... Novamente, leia com atenção o texto abaixo e, com base no que foi estudado até o momento, marque as alternativas corretas. Então, quer dizer que tem mais de uma, tá? A filosofia de Sócrates era desenvolvida mediante o diálogo crítico, ou dialética, com seus interlocutores, o qual pode ser dividido em dois momentos básicos. Refutação e ironia, etapa em que o filósofo interrogava seus interlocutores sobre aquilo que pensavam saber, formulando-lhes perguntas e procurando evidenciar suas contradições. Seu objetivo era fazê-los tomar consciência profunda de suas próprias respostas, das consequências que poderiam ser tiradas de suas reflexões, muitas vezes repletas de conceitos vagos e imprecisos. Tá? Essa é a ironia, né? É pôr em dúvida, né? Refutar muitos conceitos, às vezes vagos e etc. E a maiêutica, a etapa em que ele propunha aos discípulos uma nova série de questões com o objetivo de ajudá-los a conceber ou reconstruir suas próprias ideias. Por isso, essa fase é chamada de maiêutica, termo que em grego significa arte de trazer à luz. Tá. Bem, com base nesse texto, vamos lá. A filosofia socrática tem uma função meramente mítica? Não, né? A gente viu aqui na questão anterior que o mito não pretende argumentar. E se aqui ele está argumentando, né? Está provando, refutando, questionando, fazendo todas essas coisas, não tem função mítica, tá? Tanto a ironia quanto a maiêutica são processos ligados ao logos, pois promovem a demonstração de argumentos e opiniões. Claro, né? Olha aqui, ó, na etapa da ironia, né, da refutação, né, a formulação de pergunta, e o objetivo é fazer tomar consciência, ou seja, né, promover a demonstração argumentativa das opiniões. C, né, ao tentar livrar o pensamento de conceitos vagos e construir ideias mais sólidas, Sócrates pretendia aprimorar em seus discípulos, ao mesmo tempo, o autoconhecimento e o conhecimento da realidade? Sim. Né? Quanto mais você conhece seus próprios pensamentos, mais conhece a realidade. Tá? D. A ironia e a maiêutica são contraditórios? Não, não são contraditórios, são processos complementares. Né? Primeiro, ele põe em dúvida vários das reflexões para depois reconstruí-las. Então, um complementa o outro. Ironia e maiêutica são processos que se complementam, pois o primeiro almeja refutar as opiniões, ao passo que o segundo serve para reforçar as opiniões verdadeiras. Claro, né?
Essas duas aqui, ó, se uma for verdadeira, a outra não é, né? Então, ironia e maiêutica não são processos contraditórios, portanto, eles são processos que se complementam, certo? Então, aí as respostas verdadeiras. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não? Bem, terceira questão, pelo menos as que aparecem aqui nessa forma, né? Com base em seus conhecimentos sobre Aristóteles na leitura do texto que segue, assinale as alternativas corretas. Tem mais de uma, tem duas, tá? Como vimos, Aristóteles explica as transformações que ocorrem tanto na natureza quanto nas atividades humanas a partir de 4 causas, porém, para ele, a causa final é a mais importante de todas. Por isso que eu falei, os medievais vão relacionar a causa final a Deus, né? A causa final é a mais importante de todas, pois é ela que articula todas as outras causas. Isso fica claro no exemplo da estátua do soldado ateniense, cuja finalidade, causa final, era de exaltar o soldado grego. Tá? O escultor, causa eficiente, né, ou seja, aquele que fez, né, a escultura, necessita ter um objetivo para trabalhar, pois todo agente obra por um fim, ou seja, ele trabalha com vistas a um fim, ou seja, esculpir um belo soldado grego. Com esse objetivo em mente, o escultor escolherá a pedra mais adequada, ou seja, a causa material. Né? Tem que ser uma pedra, uma boa pedra de mármore, né? Resistente, né? Que dê uma boa estátua. Uma figura heróica de soldado, causa formal, né? Então, assim, ele vai, digamos assim, como que tirar um retrato mental, né, de um soldado, uma pose, né, heróica e tal, para depois entalhar. Essa é a causa formal. Enfim, vejam só, todas essas causas, tanto a material, a eficiente, quanto a formal, elas estão todas conectadas com vistas à causa final, né, que é a própria estátua, né, do soldado grego. Tá. Bem, com base nisso, nessa relação entre as causas, é possível afirmar que cada uma das 4 causas é independente das demais? Não dá para afirmar isso. Se o texto está dizendo que elas estão relacionadas e que todas elas tendem à causa final, né, elas não são autônomas, não são independentes. A causa final só existe se existir um Deus como finalidade da existência? Não. Aqui não. No Aristóteles, não. Na filosofia medieval, sim, mas aqui não. Por quê? Porque aqui, nesse exemplo, né, a causa final é a figura, é a estátua do soldado. Então, não precisa, né, de Deus como finalidade, nesse texto aqui, nesse exemplo. Tá? B, todas as causas são articuladas em torno da finalidade, pois essa é a razão de ser das demais causas. Exato. Né? A finalidade é a razão de ser de todas as outras causas. Né? Causa material, quer dizer, a matéria do que algo é feito. A causa eficiente, né? Que dá forma. A causa formal, a forma que a matéria adquiriu. Tudo isso tem como última causa a finalidade. Então, todas estão articuladas em torno da causa final. A causa final pode ser identificada em todos os processos naturais ou artificiais como o objetivo final de todo processo causal? Sim. O objetivo final de todo processo causal é aquilo que a gente chama de causa final. Tá? Há uma cadeia de processos de causa e efeito, sempre o final, né, aquele ao qual tudo tende, é o que a gente pode chamar de causa final. A causa final nunca é demonstrável? Está errado, né? Ela é demonstrável, sim. Aqui ele consegue demonstrar, né? Nesse exemplo, a causa final.
Tá? Essa acho que não estava tão difícil, tá? Aqui né, a questão dissertativa, que eu não respondi, e tem mais duas. Eu vou corrigir só essas aqui, tá? A partir dos seus conhecimentos sobre Platão, da leitura do texto que segue, marque, novamente, as alternativas corretas. Então, tem mais de uma, tá? Conhecimento, porém, para ser autêntico, deve ultrapassar a esfera das impressões sensoriais, o plano da opinião e penetrar na esfera racional da sabedoria, o mundo das ideias. Para atingir esse mundo, o ser humano pode ter apenas amor às opiniões, que seria a filodoxia, né? Tá, desculpa, deixa eu voltar aqui a frase. Para atingir esse mundo, que é o mundo da sabedoria, o mundo das ideias, o ser humano não pode ter apenas amor às opiniões, ou seja, a filodoxia, né? Ele precisa possuir amor ao saber, que é a filosofia. O método proposto por Platão para realizar essa passagem e atingir o conhecimento autêntico, né, que é a episteme, é a dialética. Equivale aos diálogos críticos de Sócrates. A dialética socrática platônica consiste basicamente na contraposição de uma opinião à crítica que podemos fazer dela. Lembra daquele outro textinho lá de cima, sobre a ironia e a maêutica? É a contraposição de opiniões. Né? Esse é o pensamento crítico. Ou seja, na afirmação de uma tese qualquer, seguida de uma discussão e negação dessa tese. Né? Ou seja, a contraposição de teses com o objetivo de purificá-la dos erros e equívocos, permitindo uma ascensão até as ideias verdadeiras. Bem, tendo isso em mente, né, esse método dialético, né, de oposição de ideias até chegar a uma purificação, uma ascensão às ideias mais verdadeiras, o que a gente pode afirmar? Tá? O método dialético de Platão não admite questionamento das opiniões? Claro que admite, né? Está falando aqui justamente de contrapor opiniões, então, ou seja, questionar opiniões. Então, se tem uma coisa que ele permite, é justamente questionar as opiniões. O método dialético propõe o progresso do pensamento, pois promove a evolução da opinião para o conhecimento? Sim. E a evolução da opinião para o conhecimento se dá através do conflito, né, do choque, né, entre tese e antítese, ou antitese, se vocês quiserem. O conhecimento autêntico não é possível? Para Platão é possível. É possível a partir do momento que as opiniões vão sendo superadas, né, por ideias verdadeiras. O conhecimento autêntico é possível por meio do aprimoramento das opiniões? Sim. Né? O aprimoramento das opiniões se dá, né, nesse processo dialético que vocês estão vendo aqui. O conhecimento autêntico é possível por meio de um método que promova, através do confronto crítico das opiniões, a evolução destas ao mundo das ideias? Sim. Tá? Essa aqui, a D, a E, é praticamente a mesma resposta da D, só que mais explicada, mais bem elaborada. Então, as duas são verdadeiras. Certo, gente? Tá? É só dedução do texto, está tudo lá no texto. É só deduzir. É mamão com açúcar. Tá? Vejam só, agora a 6. Sexta e última, pelo menos nessa ordem que aparece aqui para mim. Com base no que você estudou até o momento e com auxílio do texto abaixo, é possível concluir que, novamente, pode ter mais de uma. Das próximas vezes eu vou deixar, né, vou pôr entre parênteses. Pode haver mais de uma resposta. Não, brincadeira, já está lá no cabeçalho. Preste atenção, todas podem ter mais de uma. O que explica o sistema da polis é, primeiramente, uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder, ou seja, a linguagem, né, a palavra.
é um instrumento de poder da polis, né? A palavra não é mais o termo ritual, a fórmula justa, mas o debate contraditório. Ou seja, é isso que a gente está vendo aqui, né? O debate das ideias, o conflito, aqui, né? Lá no Aristóteles. A palavra não é mais o termo ritual, a fórmula justa, mas o debate contraditório, a discussão, a argumentação. A arte política é essencialmente exercício da linguagem. E o logos, na origem, toma consciência de si mesmo, de suas regras, de sua eficácia, através da sua função política. O que o que a gente pode deduzir daqui? A organização da polis dependia da mitologia? Não, que aqui está dito que a palavra não é mais o termo ritual, né? Então, está fora do mito. Ela depende do debate, da argumentação. A argumentação tem a ver com a lógica e não com a mitologia. Né? Então, lembrem lá da primeira questão. Né? Argumentar é com a lógica, é com o logos. Né? Narrar é com a mitologia. O logos está intimamente ligado à organização da polis, pois o ideal da democracia se realiza com base na argumentação racional? Sim. Aqui, ó. Né? Tá? A palavra não é mais o termo ritual, ou seja, não é mais o mito, a fórmula justa, mas o debate contraditório, a discussão, a argumentação. Logos. Aqui, novamente, a arte política é essencialmente exercício da linguagem. E o logos, está aqui, está tudo no texto. Essas duas, essa é verdadeira, então, né? O logos é a palavra que faltou alguma coisinha. Está na base da política e da consciência de si, porque corresponde à linguagem que demonstra. Portanto, a linguagem relativa à consciência. Sim. A arte política é essencialmente exercício da linguagem, logo, a origem toma consciência de si mesmo, de suas regras, está no texto, tá? E não é possível pensar a organização da polis sem a mitologia? Claro que é possível. Aqui, né? Se é possível pensá-la através do logos, é possível pensá-la também sem a mitologia. A arte política é totalmente independente do exercício da linguagem, independente de esta ser mítica ou lógica? Não. Essa aqui está errada, por quê? Porque não é independente de ser mítica ou lógica. Tá? Ela precisa ser lógica, não mítica. Tá? Então, é isso. Tá? Essas são as respostas e... no fim, vejam bem, todas estão, de alguma forma, todas são dedutíveis do texto. Né? Vocês acharam muito difícil? Não, sejam sinceros, assim, está muito difícil mesmo? Não foi difícil, professor. Agora eu não estou entendendo, porque de todas as questões, Sim. pelo menos eu acertei uma. E a minha nota Qual saiu foi? daquele jeito. Não estou Tá. entendendo. Mas foi fácil. O negócio que eu me atrapalhei nas mais questões, tem que assinar. Nossa, esse é um erro fatal, né, Edna? Mas ainda tem tempo para consertar, tá bom? Foi fatal. Gente, tem que interpretar o que está dito lá no cabeçalho, e o que está dito também né? Veja só, olha só. Todas você achou que só tinha uma? Mesmo nessas aqui, ó, né, ó, marque as alternativas corretas, mesmo essa você marcou só uma? Não, essa aí não, professor. Só foi nas outras lá. Afirmar que. Tá. Só naquelas. Tá bom, mas tudo bem, a gente vai ver.
Alguém mais quer fazer algum comentário? Jeicimara, Fernanda, Wesley? Mas pode falar. Professor, eu acho que naquelas de escrever, eu fui muito ruim porque eu fiz uma confusão que no final eu nem sei o professor que eu escrevi. Bem, Meu Deus. não li ainda. Não li ainda. Vou ler. Vamos ver, vamos ver. Qualquer coisa, depois eu dou um feedback para vocês, tá? Jeicimara, diga aí. Professor, o conteúdo da prova, a prova em si não estava complicada, estava bem fácil, né? O conteúdo sobre mitologia também. Uhum, A única coisa que me confundiu um pouco foi o fato de ser de múltiplas alternativas, né? uhum, É a única coisa. Às vezes as alternativas parecem ser semelhantes, mas quando o senhor explicou aqui, fazendo a correção, a gente vê que é totalmente diferente, mas eu acho que é na hora, né, de fazer a prova que a gente fica um pouco ansioso também, né? Então, olha, é bom prestar bem atenção porque assim, eu falei para vocês em alguma aula, eu falei também em algum outro momento que todas as questões seriam de múltipla escolha e que eu colocaria isso na prova. E aí, por isso que eu pus aqui, né? É composto por 5 questões de múltipla escolha. Aham, sim. Eu entendi essa parte. Então, aí assim, as questões de múltipla escolha, elas servem, é um jeito de você fazer assim com que haja menos chute, né? Porque é preciso deduzir. Né? Mas há tempo, ainda há 2 avaliações, e como eu disse para vocês, né, eu vou considerar a evolução. Né? A próxima avaliação também vai ser nesse modelo, e depois o texto, né, o ensaio. Tá? Procurem, dê uma pesquisadinha em temas sobre ética, estética, linguagem, e amanhã eu lanço já uma videoaula sobre esses temas, para você já ficar de olho, começar a escolher, para a aula da semana que vem a gente falar sobre esses temas, já começar a falar sobre esses temas. E, paralelamente, eu vou colocando também, né, as videoaulas sobre o segundo módulo, tá? Tá certo? E qualquer coisa, façam questões, participem, tá? E terça-feira eu quero fazer uma aula assim, né? Vou chegar aqui e vou partir das dúvidas de vocês. Eu não quero falar nada, não. Quero só que vocês perguntem. Tá bom? Que aí eu acho que vai andar melhor. Eu fico falando doidado, né? E eu sou daqueles que se deixar, eu vou arrastando, vou falando. Né? Então, assim, semana que vem, venham com as dúvidas, venham com... Pode ser sobre o tema do segundo módulo, pode ser sobre, né, os temas lá do trabalho final, do ensaio, né, sobre ética, estética, linguagem, e tragam as questões aqui que a gente vai, né. Quando vocês forem assistir as videoaulas, tentem fazer assim com calma, né, e anotar o que vocês tiverem em dúvida, né, não deixem de anotar, né. Pode ser no papel, pode ser no... Deixa eu dizer para vocês só uma última coisinha. Né? Tem um aplicativo aplicativo do Gmail mesmo, chamado Keep. Deixa eu ver se... Keep mesmo, de Keep Calm. Acho que não... Anotação, né, professor? Oi? É tipo um bloco de anotação, não é? Isso. Notas do Keep. Uhum. Se você procurar lá na Play Store, um aplicativozinho leve e tal.
E ele é ótimo para fazer notinhas, né? Eu deixo ele sempre à mão, porque às vezes você tem uma ideia, ou tem alguma coisa que você não tem como anotar, você abre o Keep, né, e vai ter um sinalzinho, ele tem, não vai pegar aqui, como todo dispositivo do Google, né, ele tem um sinalzinho de mais aqui para você adicionar uma nota, você clica aí e tal. Se você não quiser digitar, você aperta no microfoninho e fala, né, fala qualquer coisa, ó, e ele apareceu aqui, ó, não vai pegar aí, né, mas, ó, apareceu, fala qualquer coisa, tá? Ele escreve, inclusive, sabe, é muito útil. E você não precisa, se você sair e não salvar, ele vai ficar anotado lá no bloco de notas super eficiente, tá? Nessa vida de estudante é bom, né, a gente ter bloco de notas físicos, digitais, mentais, né, o que for, tá? Então, é isso. Mais alguma dúvida? Alguma coisa? Não? Então tá, a partir de amanhã eu começo a postar aulas, tá? Assistam, vou tentar fazer aulas bem didáticas, bem mais curtas, tá? E vejam as aulas, leiam o material, e semana que vem venham com o máximo de questões, de dúvidas, pode ser a dúvida mais banal possível, pode ser até, professor, como é que pronuncia Averroes? É Averroes ou é Averroes? Né? Sei lá, vai ter um filósofo lá com o nome de Averroes. Por que ele tem esse nome? Né? Pode ser qualquer coisa, tá? Não tenho medo de perguntar. Né? Porque às vezes uma dúvida que parece boba, né? A gente faz uma explicação legal. Tá? Não existe dúvida boba, na verdade. Existe dúvida, ponto. Tá? E se tem um lugar que dúvida precisa aparecer, é aqui, na filosofia. Beleza, gente? Obrigado pela presença de vocês até agora, até 21 e tanto. Eu vou disponibilizar essa aula, né, assim que baixar para o meu e-mail, ou seja, provavelmente amanhã cedo. E podemos encerrar, então? Acho que sim, né? Valeu, Wesley, Geicimara, Fernanda Fiuza Ferreira e Edna Souza da Silva. Eu leio os nomes de vocês, tá? Porque se fosse para lembrar, minha cabeça para lembrar nome é difícil, mas assim, eu vou guardar. Tá bom, gente? Boa noite. Até mais, tá? Boa noite, professor. Valeu, Geicimara. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite. Até